Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Gente, olha só, desde que o Grêmio voltou aos treinamentos da última sexta-feira, lá no CT do Corinthians, o Tricolor vinha treinando em 2 turnos. Aliás, o Grêmio escolheu o CT do Corinthians pela proximidade com o hotel, pela proximidade com o aeroporto, né? Mas principalmente pela proximidade com o hotel, onde o Grêmio poderia fazer trabalhos em 2 turnos sem grandes deslocamentos. E o Grêmio fez assim, treinou em 2 turnos na sexta, no sábado e no domingo. Só que no domingo os jogadores passaram por reavaliação e foi detectado que eles estão com desgaste físico. O que é o desgaste físico? Os caras vieram de muito tempo parados, sem fazer grandes trabalhos físicos, trabalhos mais fortes, e do nada começam a treinar em 2 turnos e tudo mais, aconteceu um desgaste. O que acontece agora? O Grêmio diminuiu a carga destes treinamentos. O Tricolor vai diminuir os treinos destes jogadores daqui pra frente. O Grêmio tem um treino durante a semana, um dia durante a semana, que fará treinamentos em 2 turnos, que vai acontecer na próxima sexta-feira, pelo menos está previsto até o momento. Treino às 10 da manhã, depois à tarde, às 3h30 da tarde. Na quinta-feira também, gurizada, o Tricolor marcou um jogo-treino contra a Portuguesa. O Tricolor vai enfrentar a Portuguesa na próxima quinta-feira. Esse jogo-treino acontecerá no próprio CT da Portuguesa, que é ali do ladinho do CT do Corinthians, tá? E o Grêmio vai fazer um teste aí para ver como é que está o físico dos jogadores, se aguentam um tempo a mais jogando. A ideia é que seja uma partida ali de alto rendimento e tal, até para ter uma noção de como estará o físico desses jogadores para a partida contra o The Strongest. Então na próxima quinta-feira jogo treino, na próxima sexta-feira o Grêmio faz treino em 2 turnos, no sábado treinamento normal, no domingo treinamento normal, e aí sim no domingo, o último dia de treinamento do Tricolor em São Paulo, no CT corintiano. No próprio domingo à tarde o Tricolor viaja para Curitiba, treina no CT do Curitiba na segunda e na terça, e na quarta-feira enfrenta o The Strongest no Couto Pereira. Esse é o planejamento do Tricolor até o momento, tá? Para esse confronto contra a Portuguesa na próxima quinta-feira, é impossível da gente ter uma noção de time neste momento, até porque as decisões vão passar por como estará o físico dos jogadores, né? O físico dos jogadores é o que vai mandar. Mas se a gente pudesse ter um esboço de time já pensando no jogo contra o The Strongest em situações normais, nós poderíamos ter aí Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli ou Gustavo Martins, mas lembrando que o Gustavo Martins está retornando de lesão e o Jeromel está lesionado, então teríamos talvez ali João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, que está voltando de lesão também, inclusive, ou o próprio Fábio, né? Vidia Sante está suspenso e, aliás, o Vidia Sante não se reapresentou ainda, não está treinando ainda com o grupo e mesmo que estivesse, não está disponível para essa próxima partida. Então, quem sabe abrir no meio campo ali com o Dodge. Aí mais à frente, PP, Cristaldo, o Galdino, né, que é o jogador que o Renato